Muito boa noite para você. Uma alegria poder estar aqui mais uma vez, juntamente com vocês, para trocar ideias, né? Na verdade, eu costumo dizer que esse é um momento de um bate-papo sistêmico, né? É um momento em que nós podemos contribuir e fazer o movimento de troca, do dar e receber e de ser contribuição para o universo. Eu quero dizer para você que a prosperidade, ela está no dar continuidade à vida. Dar continuidade à vida. Quando uma criança é gerada, o objetivo do nascimento desta criança é perpetuar a vida, é continuar a vida. Quando você se alimenta de um fruto e devolve a semente desse fruto que serviu para sua alimentação, em seguida você devolve para a terra aquela semente. Por que você devolve? Boa noite, mestre. Boa noite, mais uma vez aqui, estamos juntos. Então, quando você se alimenta do fruto que você foi presenteado pela natureza, porque a natureza, ela existe porque está a serviço da vida. A função da natureza é perpetuar a vida. E como nós fazemos parte da natureza, como nós fazemos parte da criação, esta também é a nossa função e o nosso propósito existencial. Então, quando você se alimenta de um fruto, que é uma devolução da natureza, você se alimenta e doa, entrega, deposita aquela semente para a terra, para que aquela semente perpetue, aquela semente esteja a serviço da continuidade, da perpetuação daquele determinado fruto, daquela determinada árvore. Então, tudo que nós fazemos, nós precisamos ter a consciência de estar a serviço da vida. Tudo o que está contra a perpetuação da vida traz maldição, ou ele é inútil. O que é vaidade? O que é inutilidade? É tudo aquilo que não dá continuidade à vida, que não perpetua a vida. Então, quando nós exploramos a natureza de forma negativa, quando nós exploramos, quando nós negociamos, quando nós criamos, quando nós intercambiamos de forma injusta, prejudicando o outro, prejudicando a natureza, prejudicando o ecossistema, nós estamos indo contra a perpetuação da vida. E aí não há uma bênção, não há uma bênção. E a vida, na verdade, é um grande mistério. E eu costumo dizer que a vida é um milagre espiritual. A vida é algo fantástico, é algo
extraordinária. Capacidade que o ser humano tem de replicar a sua essência e de expandir o seu ser em outro ser. Isso é fantástico. Fantástico também entender que a nossa função indo para a vida, a serviço da vida, ela traz alguns tutores, eu costumo chamar de tutores ou professores. Desde a concepção da vida, a própria vida, ela produz e ela cria meios para nos ensinar e nos orientar em direção ao nosso propósito. E eu disse aos senhores que o nosso propósito é dar continuidade à vida, servir a vida, ser contribuição para que essa vida seja perpetuada. No entanto, apesar de a vida ser algo mágico, algo maravilhoso, algo espiritual, algo fantástico, a vida traz vários percalços, né? Traz vários obstáculos, traz, por que não dizer, muitas dores. E talvez você, neste exato momento, esteja passando por esses obstáculos, que às vezes nos ferem, que às vezes nos rouba o ânimo, que às vezes mexe com a nossa autoestima e, por que não dizer, às vezes rouba os nossos sonhos. E essa relação com a vida, esse interagir com a vida, faz todo sentido para o nosso sucesso, para a nossa evolução, para a nossa expansão de consciência ou não. E é incrível porque essa arbitragem, esse livre-arbítrio, que é um outro poder que nós temos de decidir para onde irmos, decidir qual é o caminho que nós devemos tomar, é outro milagre, é outro poder que a natureza nos concede, de poder decidir. E esse poder de decisão, ele acontece quando os obstáculos, quando as intromissões da vida encontram-se conosco. E talvez hoje você está diante desse desafio. E para muitas pessoas que não buscam o autoconhecimento, que não trabalham inteligência emocional, às vezes subtrai a vida, às vezes elas encolhem a vida e colocam dentro de um pote de mágoa, de dor, de ressentimento, e colocam esse pote lá no quartinho, lá no porão da vida, deixando então de fluir, de contribuir, de perpetuar a vida a partir das suas habilidades e do seu propósito. Tem uma palavra na Bíblia que diz que tudo contribui para o bem, que tudo contribui para o bem. E há uma frase de Bert Hellinger, que ao meu ver é uma das frases do Bert Hellinger, extraordinária, fantástica. Ele diz que o que quer que tenha acontecido no passado, vamos nos permitir um novo começo agora. Eu vou repetir para você essa frase.
o que quer que tenha acontecido no passado. Vamos nos permitir um novo começo agora. A forma como você interage com a vida é que vai definir se você cumprirá o seu propósito ou não, adiantando para você que os percalços da vida, as dificuldades da vida, as barreiras e obstáculos fazem parte da natureza. Essa é uma lei da natureza. O obstáculo faz parte da lei da natureza. E se você conseguir entender isso e perceber que na vida exige-se de cada indivíduo esforço, você vai conseguir romper os obstáculos. O Bert Helling diz que o dinheiro ama o esforço e que todo aquele que se esforça, o dinheiro vem com alegria. Veja que o esforço faz parte do processo de crescimento e de evolução. Sabe aquele velho adágio popular que diz que a vida só é dura para quem é mole? Isso pode se aplicar a essa característica filosófica da vida. Quando nós olhamos a vida como ela é e não a enxergamos como uma perspectiva ilusória, nós conseguimos enfrentar os nossos desafios e fundamentar o nosso propósito para dar continuidade à vida e para ser contribuição na perpetuação desta vida. Veja que para a semente dar o seu fruto, ela precisa romper a terra. Para a semente, para a flor que é bela, que tem um aroma maravilhoso, para que essa vida que era apenas uma semente, que era apenas um grão, para que isso aconteça é preciso romper os desafios que a terra concede. E esse romper faz a raiz desta árvore, que era apenas uma semente, ser algo estável, firme e constante. O que faz uma pessoa permanecer firme, resiliente, constante e perseverante na vida? Os obstáculos que a terra traz. Se você entender que não existe vitória sem um esforço necessário para vencer, se você conseguir entender que a partir desse olhar para a vida, você precisa romper com esforço, com coragem, com determinação, e que nada na vida vem com facilidade. Nada na vida vem com facilidade. Então, esse é um mindset da psicologia positiva, né? Tem um mindset fixo e um mindset progressista, né? O mindset fixo é aquilo que eu aprendi e que eu vou fazer o menos de esforço possível, porque eu não quero ter surpresas e eu não quero sair da minha zona de conforto. O mindset fixo é aquela pessoa que busca segurança e busca estabilidade quando não existe segurança na vida, não existe estabilidade. A qualquer momento você pode adoecer, a qualquer momento pode acontecer um desastre, a qualquer momento você pode ficar bilionário,
A qualquer momento, se você jogou na Mega Sena, você pode ficar milionário. A qualquer momento pode vir uma outra pandemia. A qualquer momento pode ocorrer uma guerra. A qualquer momento pode ocorrer uma mudança financeira no mercado. A qualquer momento a bolsa pode aumentar, pode explodir ou pode cair. Então não existe estabilidade, não existe uma certeza, porque você não sabe o que vai acontecer daqui a 1 minuto, daqui a 2 minutos, daqui a 1 dia, daqui a 1 hora, daqui a 1 semana, daqui a 1 mês, daqui a 15 dias. Então põe uma coisa na sua cabeça: o mindset fixo, ele só imobiliza através do medo a ação necessária para que você possa cumprir realmente o seu propósito, que é aquilo que Deus te chamou, que eu te falei, que é dar continuidade à vida. Você foi chamado para fazer a vida continuar. Você veio perpetuar a raça humana através das suas habilidades que são inatas, que são intrínsecas, habilidades que só você tem, mas talvez o mindset fixo não te deixa ir adiante. Então, o mindset progressista é aquele que eu busco oportunidades e eu busco crescer a partir das circunstâncias que surgem na minha vida. É quando eu olho para os obstáculos, para as problemáticas da vida, para as tribulações, para os desafios, com um olhar de oportunidade e não como um olhar de vítima, não no lugar de vítima, mas no lugar de alguém que está pronto para, assim como a semente, romper a terra para produzir os seus frutos. Eu costumo dizer o seguinte: quando você foi nascer, você precisou de força e o teu sucesso dependeu do teu esforço. Por 9 meses, e quando chegou a hora de você nascer, você foi para a posição fetal, que era a posição necessária para que você, esforçando-se, a partir do esforço seu e da sua mãe, você vira a vida. Veja que a vida, a conotação de vida, tem a ver com esforço. Perceba que desde a sua concepção, desde o seu nascimento, aliás, houve a necessidade de ser determinado e se esforçar. Enquanto nós acreditarmos que vamos encontrar num caminho a lâmpada do Aladim, e que nós vamos passar a mão sobre essa lâmpada e fazer 3 pedidos, nós não saímos da nossa zona de conforto e não conseguimos romper na vida. O grande problema, eu atendo muitas pessoas na área empresarial e também na área pessoal, e às vezes essas pessoas querem varinha de candão. As pessoas querem vir no psicólogo, as pessoas querem vir no psicanalista, as pessoas querem ir no terapeuta e querem que o terapeuta use uma varinha de candão e resolva todos os seus problemas. Quando na verdade, toda resolução de problemas ou toda resolução dos desafios está dentro de você. Por quê? Porque você é uma cópia divina. Você é uma centelha divina. Você é a imagem e semelhança de Deus. Dentro de você está o eu sou que eu sou. O eu sou está em vós. E quando o eu sou se manifesta no seu eu sou, você consegue fazer todas as coisas, mas está dentro de você. Só que, assim como no nascimento, tanto de um fruto, de uma árvore, como de um ser humano, é necessário esforço, é necessário entender a vida como ela é, sem criar sofismas em relação à vida.
entender que a vida tem os seus desafios, sim. A vida tem os seus desafios, sim. E nós não podemos negar isso. Nós não podemos negar isso. De forma alguma. Então, diante das dificuldades, e talvez você esteja nesse momento difícil, é o primeiro sinal que você está pronto para romper. Quando é que eu sei que eu estou pronto para romper, para viver um outro estágio da minha vida? Quando é? Quando surgem os obstáculos. E eu quero dizer para você, nessa noite de domingo, onde uma nova semana está começando, que esse desafio que veio na sua vida, esse obstáculo que parece que te persegue, essas circunstâncias que criaram um loop de constância, como se você não saísse do lugar, é uma informação do universo, é uma informação de Deus, dizendo para você que é hora de assumir um novo lugar na vida. Nada acontece por acaso. E dentro desse olhar proativo, altruísta para a vida, eu quero trazer para você o olhar de Bert Hellinger para a vida. Eu vou ler aqui para você algumas concepções durante todos os anos de vivência do Bert Hellinger com famílias, com empresas e com experiências no desenvolvimento humano, o seu olhar para a vida. E eu acho fantástico, porque apesar de o Bert Hellinger ser um homem tão próspero, com a família tão estabilizada, ele olha para a vida na realidade que a vida é. Porque às vezes a gente desenhamos uma vida que não existe. Isso acontece no Instagram, isso acontece nas redes sociais, que você não conhece as pessoas. Você olha as pessoas na rede social e quando você conhece essas pessoas presencialmente, são pessoas totalmente antagônicas àquele personagem das redes sociais. Então são pessoas que olham para a vida com um olhar fantasioso e fogem da realidade. E quando eu estou fugindo da realidade, eu estou fugindo de mim mesmo e eu estou fugindo da vida. E quando eu estou fugindo da vida, eu perco a razão para existir. Por isso que muitas pessoas tiram a sua própria vida. Por isso que tem muitas pessoas que entram em depressão. Tem pessoas que não têm prazer em viver, porque essas pessoas, em vez de olhar a vida como ela é, estão fugindo da vida. Então, na vida nós vamos perder entes queridos, sim. Na vida nós vamos ter desabores. Na vida nós vamos perder em alguns momentos e ganhar em outros. Na vida nós vamos ter, talvez, desafios relacionais. Nós vamos ter circunstância que vai buscar interromper o fluxo de estabilidade das nossas emoções, que vão desafiar o nosso espírito em concernente à nossa eternidade. Essa é a vida. Bem-vindo à vida. E o homem mais sábio do mundo, há mais de 2000 anos atrás, ele chegou para os seus discípulos, para aqueles que seguiam ele, e foi taxativo quando estava estabelecendo a sua filosofia e o seu olhar para a vida. Jesus olha para os seus discípulos e diz: no mundo tereis aflições. No mundo vocês vão ter obstáculos, muitos obstáculos, porque
Por que Jesus deixou isso muito claro para os seus discípulos? Porque o fato de Jesus ter sido proclamado como Filho de Deus, na mentalidade dos discípulos, a partir daquele momento, tudo ia acontecer como um passe de mágica, tudo ia acontecer como a multiplicação dos pães. E Jesus foi taxativo e muito objetivo quando disse: para você romper na vida, você precisa entender que a vida trará desafios. No mundo tereis aflição, mas tenha coragem. Jesus estava ensinando para os seus discípulos que todos terão momentos de desafios, mas que a coragem fará com que todos esses desafios sejam rompidos, sejam ultrapassados. Todos os obstáculos serão ultrapassados, segundo Jesus, se nós olharmos para a vida como ela é e enfrentarmos ela com coragem, com resiliência. E isto é uma decisão pessoal minha e sua. Pare de fantasiar a vida, porque a vida tem os seus obstáculos e isso faz parte da natureza humana. Como eu falei para vocês, você nasceu, precisou se esforçar. O primeiro ato de sucesso foi quando você foi concebido, espermatozoides ali lutando para ovular, e você venceu. E depois, na hora de nascer, você utilizou o esforço necessário e mais uma vez você venceu. E se você chegou até aqui hoje, é porque mais uma vez você venceu fases como a infância, a adolescência, quem sabe a juventude, e agora você está na vida adulta. E você venceu porque você é um vencedor. Você nasceu para vencer. No seu DNA está escrito vencedor. Você é um campeão. Esse é o seu DNA, porque você é cópia de Deus. E Jesus diz: eu venci o mundo. Ele quis dizer, se eu venci o mundo, através do entendimento de que a vida trará obstáculos, vocês também vão vencer. Então, entenda que as intempéries da vida virão, assim como acontece na natureza. Quando tem um vendaval, uma árvore ou outra, ela termina tombando. É natural isso na própria natureza, né? Quantas regiões que eram regiões com grandes quantidades de bacias, né, de água, que hoje é deserta. E quantos lugares desertos que hoje está inundado de água. Por quê? Porque a natureza, ela é moldável. E nós que fazemos parte da natureza, precisamos entender que de tempos em tempos, nós vamos ser levados a assumir um novo, vamos dizer assim, um novo estágio da nossa vida, e o que vai forçar você a mudar de frequência, a mudar de estágio, a assumir um novo lugar na vida, serão o que nós chamamos de obstáculos. Então, essa problemática que veio na sua vida não veio para te matar, não veio para te roubar, não veio para te humilhar, para te desprezar, veio para te fazer maior. Então eu quero ler com você agora alguns olhares do Bert Hellinger para a vida, né? Bert Hellinger é um filósofo, também um psicanalista. Ele é um pedagogo, teólogo e criador das constelações familiares e das constelações organizacional
sistêmico. Então veja que interessante a visão do Bert Helling para a vida. Então ele diz: na vida você será decepcionado para você parar de viver uma ilusão e enxergar a realidade. Na vida você terá decepções para você parar de viver com ilusões e ver a realidade. Ver o que está na sua frente. Às vezes você está num relacionamento tóxico, mas parece que você está cego, você não consegue enxergar. Então, para isso, virá decepções. Não pense que as decepções que vieram na sua vida é para roubar de você a felicidade. Pelo contrário, é para que você enxergue a realidade como ela é, sem fantasiar. Sabe aquela história quando o casal muda, né? A mocinha é agredida pelo namorado, né? E aí ela diz: quando casar, ele vai mudar. Não vai mudar. Quando a gente vai mudar de região, mudar de residência, e aí vai melhorar. Não vai melhorar. Claro, não vai melhorar nesse sentido que eu estou falando aqui, mas, né, tudo é mudável, né? Então o Bert Helling diz que na vida, a vida trará decepções para você com um objetivo: de fazer você entender e sair de uma vida de ilusões para uma vida da realidade. Um outro olhar do Bert Helling para a vida é: a vida destrói todo supérfluo até que reste somente o importante. Vou repetir para você: a vida destrói todo supérfluo até que reste somente o importante. A vida, pessoal, a vida, ela é uma entidade espiritual que ela trouxe você à existência para que você leve ela e dê continuidade a ela, para que ela se perpetue de geração em geração. E quando você não se coloca no lugar do seu propósito e não cumpre o seu propósito, esta mesma vida vai criar situações, vai criar meios de você enxergar o seu propósito. Mas e se eu não enxergar? Você vai viver uma vida de inconstância. Então ele diz: a vida destrói, que a vida vai mexer com você até que você cumpra o seu propósito. A vida vai mexer com você. A vida vai mexer com você. E talvez você que está aqui me ouvindo agora, e você que está me ouvindo depois, né? Porque esse bate-papo aqui vai ficar gravado no Instagram. Talvez você está vivendo isso e você fala: puxa vida, por que essas coisas sempre estão acontecendo comigo? Não é porque você é azarado, não é porque Deus não te ama, não é porque você não tem sorte na vida. É porque a vida quer te despertar para que você vá adiante e cumpra o seu propósito, para que você não passe por essa vida apenas por viver. Então Bert Helling diz: a vida destrói todo supérfluo até que reste somente o importante. Uma outra frase que ele fala é: a vida não te deixa em paz. Olha que negócio fantástico. Esse é um cara que trabalhou só com família na África mais de 16 anos. E esse cara, ele atendeu milhares de empresários, inclusive ele treinou, e eu sou um desses treinados, vários psicanalistas, vários psicólogos, vários terapeutas no mundo inteiro. Então o que esse cara percebeu não é um achismo, são realidades que ele enxergou não só no outro, como na sua própria vida. Porque se você não sabe, o Bert Helling, ele quase foi morto, né?
na Segunda Guerra Mundial, nos campos de extermínios nazistas. E ele conseguiu fugir de lá. Então esse cara entende um pouco do que é a vida. Então ele diz: a vida não te deixa em paz, para que deixe de culpar-se e aceite tudo como é. Então a vida não te deixa em paz, ela te perturba, ela vai criar situações, ela te envia vizinho chato, ela te envia cliente chato, ela te envia sogro chato, sogra chato, nora chato, genro chato, parente chato. Ela te envia situações inusitadas. Sabe por quê? Para você parar de se culpar e aceitar tudo como é. Ah, porque eu errei no passado. Ok, não tem como você mudar isso. Não tem como você mudar a sua história, a sua origem, o seu passado. Passado não se muda. Passado se aceita como é. Pare de se culpar. Porque às vezes você é tão compassivo com os outros, mas você é tão agressivo e injusto com você mesmo. Tem coisas que não tem como mudar. Então, o Bert Hellinger diz que a vida não te deixa em paz, para que deixe de culpar-se e aceite tudo como é. Ah, mas eu perdi alguém que era tão importante para mim. O Bert Hellinger diz: se você não enxergar que tinha que ser como foi e que isso é imutável e que você precisa dar continuidade à vida, porque você não pode parar o seu propósito, senão a vida vai tirar a tua paz. Se você não enxergar isso, a vida vai te importunar até você enxergar que tinha que ser como foi e que não tem como mudar algumas situações, algumas questões, não tem como mudar. Então eu tenho que parar de me culpar. Ah, mas eu errei. Ok, a única forma de você fazer algo diferente é você parar de se culpar, entender que o que foi já é. Agora eu não posso mudar, então agora eu vou viver, eu vou fazer diferente, eu vou para a vida e fazer algo de bom com essa experiência. Bert Hellinger diz que na constelação familiar, que quando você tem uma relação com os pais negativa e que você não pode mudar, que é no seu passado, você precisa olhar para esse passado e dizer: tinha que ser como foi, ou seja, eu não consigo mudar, mas agora eu tomo tudo o que aconteceu e faço algo de bom com isso. Eu utilizo esse passado como um professor para o meu presente, para preparar e expandir o meu futuro, que é o meu propósito. Fez sentido para você? Fez sentido para você? Espero que sim. O Bert Hellinger continua falando: a vida vai retirar o que você tem até você parar de reclamar e começar a agradecer. A vida ele vai criar, e é incrível, gente. Vocês já perceberam que aí o celular cai, mas cai dentro do vaso e aí não serve, você tem que comprar outro celular? É como se a vida estivesse tirando de você. Dá um vendaval, só o seu telhado é levado, só o seu telhado é prejudicado. Você vai em um local e o carro que foi atingido, por alguma situação inusitada foi justamente o seu. Você diz: ah, eu sou azarado. Não, você não é azarado. A vida está tirando de você tudo que você tem, até você parar de reclamar, de ser crítico e começar a agradecer, a olhar para a vida com um olhar de gratidão. As pessoas que reclamam da vida, reclamam da família, reclamam do passado, reclamam da política, reclamam do país,
reclamam do vizinho, reclamam do patrão, reclamam do funcionário, reclamam do salário, reclamam do aumento, reclama. Sabe? Reclamar é repetir a mesma coisa de forma negativa, quando na verdade a gratidão pela vida, porque você está vivo. Quando você começar a agradecer por tudo como foi, a vida começa a te dar mais, a vida começa a contribuir com você, porque a vida foi um presente que você recebeu que nunca você vai conseguir compensar, nunca. A vida é algo que você nunca vai conseguir compensar. E o que a vida espera de você? Gratidão. Agora eu pergunto para você, de onde que veio a vida? De Deus, ok. E de quem mais? Dos seus pais. Aí eu te pergunto, qual foi a última vez que você agradeceu pela vida aos seus pais? Qual foi a última vez que você olhou para o passado e disse, gratidão Deus, gratidão Pai, gratidão Mãe, já que vocês não foram bons pais, mas vocês me deram algo que é muito importante, que é a vida, e isso é o suficiente para mim. Quando você expressa e olha para a vida com este olhar, a vida começa a te dar mais do mesmo. A vida começa a te dar mais do mesmo. Quanto mais você agradece, quanto mais você exclui o julgamento, quanto mais você exclui a crítica, mais você recebe mais do mesmo. Simples assim. Perceba que uma pessoa que reclama muito da vida, que é muito negativo, sempre está perdendo algo. Algo sempre está sendo roubado dessa pessoa. Por quê? Porque essa pessoa, ela trocou a gratidão pela reclamação. Então Bert Helling diz, a vida vai tirar o que você tem até você parar de reclamar e começar a agradecer. Tem uma palavra na Bíblia que diz, em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus. Quem é Deus? Deus é o doador da vida. Então, quando é que você agrada a Deus? Quando você agradece por tudo. Ah, mas eu vou agradecer pelas coisas negativas? Sim, porque até as coisas negativas que ocorreram na tua vida, ocorreram para que você saísse da zona de conforto e criasse novos meios, criasse novas estratégias de fazer algo novo. Você sabia que o avião, ele surgiu a partir de um conflito, de uma necessidade? Você sabia que a moto, que a montadora Honda, se você for buscar na internet a biografia do fundador da Honda, ele quebrou 3 vezes. E sabe como surgiu a moto Honda? Na Segunda Guerra Mundial, na Primeira Guerra Mundial, quando estava tudo destruído, e não tinha como os veículos transitarem, porque não tinham mais rodovias. Ele pegou uma bicicleta e acoplou um motor de geladeira e ele começou a andar ali pelos escombros, né? Porque vocês lembram o que aconteceu com o Japão. E nesse processo, dessa necessidade, desse problema, dessa problemática que surgiu na vida desse homem, algumas pessoas olharam e disseram: tem como você me vender essa bicicleta com esse motor acoplado de geladeira? Ele vendeu uma bicicleta e aí ele pegou outro motor de geladeira e acoplou em outra bicicleta e aí ele vendeu. Daí surgiu a moto Honda, que é uma das maiores montadoras do mundo. Então veja que é no meio do caos, é no meio das dificuldades que surgem as criatividades e as soluções para a vida. Porque até as dificuldades, até os obstáculos fazem parte do crescimento. Como eu falei para vocês no início, você nasceu, exigiu dor, exigiu esforço. Quando uma planta nasce, ela precisa romper a terra, exige esforço, exige determinação. E se você enxergar a vida desse jeito,
Você vai entender que a resolução e a resposta do crescimento para a sua vida depende do quanto você está disposto a se esforçar, o quanto você está disposto a entender que faz parte da natureza romper obstáculos, faz parte da natureza. Como eu já falei da semente, para uma árvore nascer precisa romper a terra. Para que você crie novas soluções, você precisa ter coragem e entender que a vida é assim, que a vida funciona assim. Você precisa romper. Caso contrário, acontece como Bert Helling diz, a vida vai retirar o que você tem até você parar de reclamar e começar a agradecer. Fez sentido para vocês? Eu vou ler outra forma que ele enxergava o mundo. Ele diz: a vida, olha que interessante, eu quero que vocês prestem atenção nisso aqui. A vida envia pessoas conflitantes para te curar. Olha o que Bert Helling diz. A vida envia pessoas conflitantes para te curar. Para você deixar de olhar para fora, ou seja, olhar para o comportamento das pessoas e começar a refletir o que você é por dentro. Porque se você tem dificuldade de lidar com as diferenças, o problema não está no outro, o problema está em você. Geralmente nós queremos buscar fora o que está dentro. Porque se as pessoas abusam de você, é porque de alguma forma você atraiu essas pessoas e você se colocou nesse lugar. Então Bert Helling diz que a vida vai enviar pessoas sim, e pessoas conflitantes para te curar. Para você deixar de olhar para fora e começar a refletir o que você é por dentro. Ou você acha que aquela pessoa tóxica que está ao teu lado foi colocada à toa? Ela foi colocada para te ensinar. Então eu costumo dizer que numa relação, quando, por exemplo, uma relação, eu atendo muitos casais, né? Então aí eu percebo uma coisa, que geralmente um homem fraco atrai uma mulher forte. Ou uma mulher carente e dependente atrai um homem abusador. E por que essas pessoas se atraem? Para uma curar a outra. Então, uma pessoa que é vítima atrai um abusador, é para que ela aprenda a assumir o protagonismo da sua vida e deixar de ser vítima. Porque só assim esse abusador, ele vai sair da sua vida. Por quê? Como que eu vou abusar se não tem uma vítima? Se eu, que era vítima, me torno protagonista da minha vida, a função de abusador já não existe mais. Você percebe que a solução sempre é dentro e não fora, mas as pessoas fazem o quê? Se separam. Aí sabe o que elas atraem para a vida delas? Outra pessoa conflitante. E aí se separam de novo, e aí faz como o Fábio Júnior e a Gretchen. Eu acho que a Gretchen está no 17º casamento e o Fábio Júnior nem sei. Né? Por quê? Ainda que o Fábio Júnior e a Gretchen casem a eternidade inteira, eles nunca vão mudar, porque a mudança não está em um próximo casamento. A mudança está neles. Isso é muito interessante. Você percebeu, gente? Qual é o problema da Gretchen? Toda a relação que a Gretchen teve, ela foi agredida ou foi traída. Você pode ver a biografia dela, vai ver na internet a história dela. Todos os relacionamentos dela ou traíram ela ou agrediram ela. E veja que a Tammy, a filha da Gretchen, ficou tão frustrada com a figura masculina que se tornou um homem. E essa é uma dinâmica. Mulheres que não têm uma referência masculina positiva tendem a querer ter relacionamento com outras mulheres porque não conseguem enxergar no homem essa capacidade de proteção e de cuidado. O Fábio Júnior, você vai ver lá os filhos do Fábio Júnior, né? Você vai perceber o que acontece.
O Fiuca, né, o nome do filho do Fábio Júnior, ele não sabe se é homem, se é mulher. Por quê? Porque ele não tem uma referência positiva de homem, nem tem uma referência positiva de mulher. Então a filha do Fábio Júnior, né? Acho que é a Cleo Pires, né? Cleo Pires, eu acho. Você vê que, se você for ver a história dela, ela não tem sucesso nos relacionamentos. Sabe por quê? Porque não teve uma referência. Agora, ela sempre vai atrair para a vida dela, ele sempre vai atrair para a vida dele pessoas conflitantes para que eles mudem de vida e entrem no fluxo da vida para cumprir o seu propósito. Não sei se está fazendo sentido para vocês, pessoal, mas a vida vai te mandar um monte de tranqueira para que você entenda, para que você perceba que o problema não está no outro, está em você. Se você trabalha em uma empresa que o teu patrão não te paga o que é justo, o problema não é do teu patrão. Você foi atraída para uma empresa de alguém que com certeza rouba de você a sua dignidade e o seu valor, porque você se permitiu. Talvez você não deu continuidade ao teu estudo, talvez você não se valoriza, talvez você não tenha autoconhecimento, talvez você nem percebe quem você é. E aí você vai atrair pessoas que vão realmente pagar só o que querem para você. Mas o problema não está no patrão. O problema está em mim. Quando eu mudo, tudo muda. Guarda essa expressão. Quando eu mudo, tudo muda. 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 Então tire essa crença, esse paradigma na tua mente de que as pessoas têm que mudar e então eu serei feliz. Nunca. A mudança sempre vai partir de você. Por isso que o Bert Hellinger diz, olha o que o Bert Hellinger diz. O Bert Hellinger diz: a vida envia pessoas conflitantes para te curar. Isso é Bert Hellinger que diz. A vida envia pessoas conflitantes para te curar. Para você deixar de olhar para fora e começar a refletir o que você é por dentro. É um olhar não de fora para dentro, mas de dentro para fora. É um olhar do eu com o eu com eu mesmo. Porque quando eu mudo, tudo muda. Olha que interessante. Quando Jesus ele ia curar alguém, Jesus sempre buscava dentro da pessoa uma atitude pessoal de cura. Jesus, mesmo sendo o Filho de Deus e tendo o poder de curar as pessoas acometidas de doenças e problemas, Jesus sempre fazia uma pergunta que mexia com esse lado interno de proatividade e de protagonismo nas pessoas. Tem uma história de Jesus que tinha um cego lá em Jericó, e quando Jesus passou com a sua comitiva, esse cego, sabendo e ouvindo que Jesus tinha um poder de cura, ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele não parava de clamar. E o seu clamor era tão irritante que até os discípulos de Jesus se incomodaram e falou: olha, fala para esse cego parar de gritar. O cara está gritando, está berrando. E aí Jesus para e manda chamar o cego. Olha que interessante. Quando o cego chega diante de Jesus, olha o que Jesus, parece cômico. Parece que Jesus ele está fazendo um stand-up comedy. Ele pergunta para o cego: que queres que eu te faça? Ora, se o cego estava pedindo esmola no caminho e precisava de um guia, e clama a Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, óbvio que o cego quer ser curado. Mas olha que Jesus pergunta para o cego: que queres que eu te faça?
Jesus estava utilizando o que a gente fala na filosofia de uma provocação. Jesus queria tirar de dentro do cego uma razão maior do que apenas enxergar. E quando Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? Ele está dizendo que a sua mudança depende de você e não de mim, depende da sua decisão. Porque parece que o cego poderia falar assim: ah, Senhor, o que eu quero é que o Senhor pegue a varinha de Candão e traga à existência um cão-guia para que eu consiga pedir esmola com mais conforto. Óbvio que ele queria ser curado, mas a sua cura e a sua transformação depende de você, é sempre de dentro para fora, nunca de fora para dentro. E aí o cego disse: eu quero ver. Aí Jesus disse: então vê. E aí o cego foi curado. E Jesus, ele sempre usou essa estratégia, porque até Deus, pessoal, até Deus não faz nada por você se você não quiser. Se você não quiser, não vai acontecer nada, porque só quando eu mudo que tudo muda. Pare de querer depender dos outros e achar que o outro que tem que fazer você feliz, que o outro que tem que dar oportunidades para você prosperar, que o outro que tem que criar situações para você crescer. Esquece isso. Para você vir e sentir a vida e entrar no fluxo da vida e dar continuidade à vida e ser uma contribuição para a vida, você precisa entender que para viver você precisa de esforço. O Bert Helling diz: o dinheiro segue o esforço, o dinheiro ama o esforço, ou seja, a prosperidade ama o esforço. Por quê? Porque para viver, para vir à vida, para existir, você precisa de esforço. A Cris está dizendo: Deus só faz quando eu abro a porta e permito que Ele entre e faça morar. Realmente. Então, outra situação de Jesus interessante, que é a mesma coisa. Tinha um cara que estava doente numa cama há 38 anos. Aí ele está em um local que era um tanque que o pessoal acreditava que era um tanque milagroso, chamado Tanque de Betesda. E aí Jesus chega lá e olha para o cara que está na cama e diz: quer exceção? Ora, gente, o cara está há 38 anos deitado numa cama. Está num tanque que a galera fala que lá acontece milagre. Jesus chega e pergunta: quer exceção? Óbvio que ele quer exceção. Jesus estava provocando. A vida sempre vai te provocar. Por isso que o Bert Helling diz que a vida destrói tudo que é supérfluo. Bert Helling diz que a vida não te deixa em paz. Bert Helling diz que a vida vai retirar o que você tem até você parar de reclamar. O Bert Helling diz que a vida envia pessoas conflitantes para te curar, porque a cura nunca é de fora para dentro, mas sempre de dentro para fora. Por favor, entenda isso. Pare de culpar as pessoas, de achar que foram as pessoas que tiraram as suas oportunidades. Aquela pessoa que assumiu aquele cargo que você gostaria de assumir, assumiu porque você talvez não se preparou como deveria para assumir aquele lugar, e talvez não é aquele lugar o lugar que você deve exercer o seu melhor. Aí o Bert Helling continua falando, ele diz: a vida permite que você caia de novo, até que você decida aprender a lição. Veja que é sempre uma decisão minha. Vou repetir para você. A vida permite que você caia de novo, até que você decida aprender a lição. Aí eu pergunto para você: quando você vai aprender a lição? Porque existem padrões de repetição que te acompanham de geração em geração, e a pergunta é: até quando você vai aprender? Até quando você não vai aprender a lição? Se você está repetindo um padrão, significa que você precisa mudar alguma coisa. E se você não mudar, a vida vai permitir que você
cai de novo e de novo até que você tome uma decisão de aprender a lição. Gente, quando o Bert Helling fala da vida, ele fala da vida de uma forma ampla, holística e panorâmica. Lembre-se que o Bert Helling também era teólogo. O Bert Helling foi um padre. Então, quando o Bert Helling fala da vida, ele fala de Deus, universo. Queira você entender, ele está dizendo: a vida não vai te deixar em paz até que você se enquadre debaixo do seu propósito, porque você veio nesse mundo para contribuir para a vida, para dar continuidade à vida. Você, escute aqui que eu vou falar, está a serviço da vida. Queira você ou não, você está a serviço da vida. Você veio para servir a vida. Existe três pilares, né, que interferem na nossa vida nesse servir a vida. Três. O primeiro é consertar. Quando você quer consertar alguém, você perde o seu propósito e não sabe quem você é. É como se você estivesse no caminho e quando você quer consertar alguma coisa, você perde a direção e aí entra por um caminho oposto ao seu propósito. Quando você quer consertar as coisas, consertar alguém, querer mudar a vida dos outros, você não tem esse poder. Você veio para servir. Servir é diferente de querer consertar, porque o servir tem a ver com a humildade, o consertar tem a ver com orgulho, com arrogância, com querer ser maior do que o outro, com achar que eu... Porque quando você quer consertar alguma coisa, é porque você acredita que aquilo está quebrado. Tem uma passagem também na Bíblia que o São Paulo ele diz o seguinte: quem é você para julgar o servo alheio? Se ele come carne ou se ele come verduras, né? Ele pertence ao Senhor. Agora, e tu, quem é para julgar o servo alheio? Né? Quem é você para querer consertar as pessoas? Porque o casamento do meu irmão não está bem, eu vou dar um jeito na minha cunhada. Coitado de você, você vai sair do seu propósito. Servir tem a ver com humildade, e humildade vem da palavra humus. Humus quer dizer terra. Como todos viemos da terra, humildade quer dizer todos nós somos iguais, ninguém é maior do que ninguém. Ninguém é maior do que ninguém. Então, para de querer consertar as pessoas, porque senão você vai perder o seu propósito. Segunda coisa, depois de você querer consertar, porque a gente tem essa síndrome de querer consertar as coisas. Tira isso da sua cabeça, por favor. Ninguém conserta ninguém. Outra coisa é querer salvar. Você sabia que os super-heróis, todos eles têm problema na vida pessoal? Que todo super-herói, ele só se sente bem quando está salvando alguém, mas na vida privada ele é derrotado, ele é infeliz? Vai ver a vida do Homem-Aranha. Ele quer namorar com a Mary Jane, mas a Mary Jane não dá a bola para ele não tem sucesso. E outra, ele não tem sucesso na profissão, ele vai trabalhar de entregador de pizza, ele entrega a pizza errada, dá um problemão, ele não é feliz na vida privada. Ele só é feliz quando ele está salvando alguém. Eu chamo a síndrome do Salvador. O super-homem é um nerd na vida privada, mas é um super-homem quando está salvando alguém. Então, quando você quer salvar alguém, você quebra uma lei sistêmica, que é a lei da hierarquia, você quebra a segunda lei sistêmica, que é a lei do pertencimento, e você quebra a terceira lei sistêmica, que é a lei da troca,
do dar e receber, do equilíbrio. E aí, coitado de você, você vai se tornar uma pessoa ansiosa, infeliz, sem energia, sem força para a vida. Por quê? Porque você entrou num lugar que não é seu. Então o Bert Helling diz: a vida permite que você caia de novo e de novo, até que você decida aprender a lição. A gente chama isso na terapia sistêmica de padrão de repetição. Uma outra expressão de Bert Helling é: a vida lhe tira do caminho. A vida lhe tira do caminho e lhe apresenta encruzilhadas, até que você pare de querer controlar tudo. Olha só, e flua como um rio. Vou repetir: a vida lhe tira do caminho e lhe apresenta encruzilhadas, até que você pare de querer controlar tudo, e flua como um rio. Bert Helling diz que a vida é como um rio, ele flui. Eu só preciso, quando a gente está numa correnteza de um rio, a gente tenta ir contra aquela correnteza, você gasta energia e você não consegue alcançar o objetivo, porque você está indo contra a fluência do rio, você está indo contra a correnteza. A tendência é que você seja derrotada, porque a correnteza é mais forte, é mais poderosa do que você. Para que você flua, você precisa seguir a fluência do rio, sem julgamento, sem crítica. O Bert Helling também diz que o amor também é como um rio. Ele diz que o amor é como um rio que flui, e a ordem abarca esse rio. Então, a ordem e o amor é uma parceria de sucesso. Mas quando isso não acontece, quando nós não expandimos a consciência, a vida vai me tirar e lhe tirar do caminho e lhe apresenta encruzilhadas, até que você pare de querer controlar tudo. Quem disse que você tem o poder de controlar? Nós não podemos controlar nada. Entrega a tua vida a Deus, confia nele e ele tudo fará, né? O Salmo diz isso: entrega o teu caminho ao Senhor, confia e ele tudo fará. Claro que às vezes essa falta de confiança tem a ver com a relação pai e mãe, principalmente com o pai, que é um símbolo de segurança. Mas olha sem julgamento para esse pai, olha sem julgamento para essa mãe e diga: tinha que ser como foi, pai e mãe. Eu recebo a vida que vem de você, porque essa fonte, esse rio flui de você. Às vezes a gente está lutando contra o papai, contra a mamãe, criticando, julgando, e nós estamos em encruzilhada sem saber para onde vai. Porque quando você vai contra o rio, vai contra a fonte, você perde o seu lugar. Porque só no centro há leveza, só no seu lugar há leveza. Quando você sai do seu lugar, há peso, há problema, há dificuldade. Então, para a gente encerrar hoje aqui, a vida coloca seus inimigos na estrada até que você pare de reagir. Olha só, a vida coloca seus inimigos na estrada até que você pare de reagir, até que você pare de pagar mal com mal. Eu fiz uma live hoje, de manhã, às 8 horas, está lá no meu Instagram, do Doutor Sistêmico. Quem quiser ouvir, assistir, está lá. Eu fiz ela hoje de manhã. E eu falo sobre o poder do perdão, né? O que é o perdão? Vem da palavra perdonar, que quer dizer doar, né? É quando eu dou para o outro, quando eu entrego para o outro aquilo que eu não quero que prejudique a minha vida. Quando eu solto o outro, quando eu deixo ir. E aí eu trouxe a distinção entre perdoar e entre a expressão eu sinto muito. O eu sinto muito é quando eu olho para o outro com empatia e eu entendo que eu não sou melhor do que o outro, que se eu estivesse no lugar do outro, eu faria a mesma coisa.
Então, o perdão ligado ao eu sinto muito, na visão de Bert Helling, é uma expressão de empatia e de exclusão de julgamento quando eu não me sinto maior do que o outro. Porque se eu estivesse no lugar do outro, eu faria a mesma coisa. Mas sabe o que geralmente a gente faz? A gente quer reagir, a gente quer fazer justiça com as próprias mãos, quando na verdade, nós, se estivéssemos no lugar do outro, faríamos a mesma coisa. Então Bert Helling diz, a vida vai colocar os seus inimigos na estrada até que você pare de reagir. Pessoal, eu espero que eu tenha sido contribuição para você, que você guarde essas palavras e que você entenda que a vida é como um rio. Enquanto você estiver indo contra a correnteza, você será uma pessoa infeliz, você terá ansiedade, depressão, síndrome do pânico e muitos problemas e insucessos relacionais. Guarda isso no seu coração. Exclua o julgamento, pare de julgar as pessoas, pare de olhar para fora e comece a entender que a mudança não depende do outro, a mudança depende de você, porque quando eu mudo, tudo muda. Gratidão a todos vocês, um ótimo final de noite e uma ótima semana para vocês. Amanhã às 8 horas, no meu Instagram do Doutor Sistêmico, nós estaremos trocando ideia sobre desenvolvimento humano. Um abraço para vocês, sucesso e muito obrigado.